Olá, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Marajó do Cultural. Eu me chamo Luiz Marajó e hoje eu vou falar sobre alguns assuntos que foram notícias, tanto regional como alguns deram até repercussão nacional. Foi uma notícia muito triste, né? Uma notícia pesada, uma notícia revoltante no final das contas, no final dessa semana, no começo do final de semana, na verdade, foi na sexta ou na quinta, não recordo ao certo, circulou à noite um vídeo, né, de um suposto policial agredindo uma mulher, né? A imagem já chocava de cara, né, porque nada do que ela tivesse feito, né, iria justificar a ação covarde que depois a gente acabou verificando que não foi apenas um homem, mas na verdade três. Tratava-se de uma viagem do barco Custódio de Breves para Belém, onde uma senhora se envolveu na discussão com outra moça, né? E por um motivo até aparentemente banal, que era uma questão de uma rede, né? Que poderia ser muito bem resolvida, e que policiais civis de Portel, que estavam em viagem para Belém também no mesmo barco, acabaram se envolvendo, excedendo, né, cometendo excesso, agredindo uma mulher verbalmente, a gente consegue ver no vídeo, né, e fisicamente, né, foi uma coisa assim dolorosa de se ver, né, e difícil de engolir, revoltou muitas pessoas o tanto que repercutiu nas redes sociais naquele dia. E hoje, né, a gente sabe a repercussão que as coisas tomam, né? Naquele momento foi fundamental que a pessoa tenha filmado, né? Algumas pessoas questionaram, a pessoa preferiu filmar do que ajudar. Na verdade, a gente viu que o policial civil estava com uma arma em punho. Enfim, mas esse foi um assunto que repercutiu bastante, né? Mas nós também vamos falar também da homenagem que a Leila Arruda foi anunciado que receberia nesse final de semana, e também sobre as ações do UNFPA, as ações de uma parceria do UNFPA com o COSEMES, que foi batizado como Saúde das Manas. São assuntos que todos estão envolvendo a questão das mulheres, né? A minha fala é apenas colocações do que foi feito, né? Não substitui nenhuma fala de mulheres, até porque em todos esses assuntos, movimentos e acontecimentos tem o protagonismo de mulher e elas não estão caladas. Então eu vou apenas citar alguns acontecimentos com o papel de comunicador mesmo, né? Mas todos estão repercutindo nas redes sociais, alguns positivamente, outros nem tão bem falados e outros a gente tem lamentar que tenha acontecido, mas as mulheres também não se calaram para esse fato, por exemplo, como eu citei, sobre o acontecimento do navio Custódio. E também vamos falar de uma notícia, né, que foi um acontecimento que vem se desenrolando a partir do assassinato da Leila Arruda, ex-candidata do PT à prefeitura de Curralinho, que é um movimento, né, de mulheres, principalmente em Curralinho, mas que se estende para os municípios vizinhos, também muito positivo. Então eu gostaria de falar desses quatro assuntos, né, que acabam estando interligados, né, no último final de semana com esse último episódio muito lamentável, que a moça foi agredida, né, os policiais já foram afastados. Eu fiquei pensando, nossa, tudo isso está muito conectado, né? O movimento das mulheres é uma espécie de reação. Ao mesmo tempo que o assassinato da Leila Arruda, que foi com certeza de longe assim o acontecimento de repercussão mais grave que aconteceu, mais triste, mais lamentável, uma liderança política, sem falar na perda humana. Então foi o fato assim, o saldo mais doloroso e mais difícil desse contexto do qual eu estou levantando aqui. Eu fiz um vídeo, você pode estar assistindo aqui no canal Marajoando Cultural, e a partir desse momento, mulheres fazendo manifestação e fazendo ações, elas começam a se organizar, principalmente em Curralinho, né? Eles fundaram um movimento chamado
Mulheres, que eu acho que vai para além do Mulheres, mas é um movimento, um engajamento numa tentativa de autoproteção, de autocuidado e de união entre as mulheres, né? Fundamental, haja vista que o caso da Leila Arruda e o caso da violência da moça sofrida no barco não são casos isolados e infelizmente acabou com a morte de uma liderança política social, que foi a Leila, né? Mas a gente sabe que não é um caso isolado. Então é muito lamentável, é triste, né? Mas a gente tem que pensar que isso são casos cotidianos e acho que toda ajuda é muito bem-vinda, né? Existe muitas mulheres, muitas professoras tendo protagonismo, né? De puxar essa luta, inclusive lutas que já existiam, né? Mas agora acaba tendo um acirramento, né? Uma resposta a, uma exposição de violências que já se arrastam há bastante tempo. Então, uma série de fatores negativos que vem à tona, né? Mas também falar de ações positivas, como o movimento de mulheres, que trata de um autocuidado, é um movimento independente, a gente pode dizer assim, haja vista que não tem propriamente uma ação voltada em torno de um partido ou de um coletivo exatamente que já pré-existisse, e sim de uma causa feminina. Então achei fundamental. E é um movimento do protagonismo feminino ali no Marajó. Eu acho fundamental, muito importante isso. Infelizmente por um motivo triste, né? Lamentável, como eu já falei. Paralelo a esse movimento das mulheres de Curralinho, que seria muito bom se um dia elas pudessem estar falando, né? A gente pode, de repente, estar convidando as meninas que elas possam estar falando sobre o movimento, como surgiu, quais os objetivos, embora a gente, de certa forma, já consegue pensar, mas nada substitui a fala delas, as colocações de suas lutas, né? Então, como eu dizia, paralelo a tudo isso, existe a ação que eu tinha falado que foi batizado como Saúde das Manas. O que seria isso? Eu já fiz um vídeo aqui que é um projeto que tem a parceria do UNFPA com o COSEMES. O UNFPA é o Fundo da ONU para Populações. E o Conselho é uma espécie de Conselho Municipal de Saúde que representa os municípios junto ao SUS. Então, esse órgão regional e esse órgão que é da ONU, né? Então tem ações em vários lugares do mundo. Esse UNFPA, no caso o UNFPA Brasil, eles fazem essa ação conjunta, né, com o intuito de garantir serviços básicos. E pelo que eu falei com algumas pessoas da assessoria desse projeto, que foi batizado como Saúde das Manas, já começaram a ser feito algumas ações. Eu soube que eles estiveram em Santa Cruz do Arari e também tiveram em Afuá mais recentemente, e que segunda-feira eles vão estar inaugurando um site que vão ter novas informações, talvez mais organizadas. Haja vista que as informações principais estão sendo divulgadas no site do COSEMES, e a partir desse site eu acredito que vão ficar mais centralizadas nesse site do projeto Saúde das Manas. Eu achei muito importante. Não é um projeto do governo federal, né? É um projeto que funciona mais ou menos no formato de ONG, embora temos um órgão aqui, o COSEMES, referenciado, né, para questões relacionadas à saúde dos municípios, COSEMES Pará. Então não estão diretamente ligados, mas eu acho muito importante essa ação do COSEMES, a ação Saúde das Manas e o movimento, né? É como se estivesse levante, apesar de todos os fatos negativos. Pelos noticiários que saiu no G1, nos variados telejornais, os policiais que agrediram a moça no barco foram afastados, foram metidos
metido a medidas disciplinares e tudo mais, serão também submetidos a algum processo administrativo, que no final das contas fica com aquele gosto de que não foi suficiente pelo que eles fizeram, né? A forma como eles atuaram, a forma violenta como eles trataram aquela moça, revoltante, humilhante, né? Inclusive fizeram ela gravar um vídeo pedindo desculpa, que foi uma coisa completamente absurda, né? Mas enfim, não veio o caso, tem vários telejornais falando sobre isso, né? O fato é que, como eles falaram, é um caso isolado, é uma laranja podre. Na verdade, não, é muito recorrente, né? Se a gente for ver a nível de Brasil, está acontecendo quase que diariamente. Então, a gente precisa chegar aqui em algum momento e falar. Não são casos isolados, tanto da parte de violência policial, como violência de companheiros, muitas vezes, como infelizmente aconteceu com a Leila. Então, trouxe esses 4 pontos aqui, são pontos noticiosos, que eu falei que em algum momento eu vou ter que falar nisso no Marajoando Cultural. Não falei antes porque o canal estava bloqueado, né? Mas de qualquer forma aconteceram novos acontecimentos, né? Que vêm se somando a notícias nem tão boas e alguns acontecimentos que pelo menos vislumbram algum tipo de esperança. Então, muito obrigado, pessoal. A gente segue trazendo outros conteúdos de notícias ou de alguns acontecimentos que eu penso que têm relevância para o Marajó, para as populações do Marajó. Muito obrigado e até o próximo vídeo.